Eu leio para você. Esse é um texto bem conhecido. Aliás, a gente lê ele todo domingo de Ramos, então a gente escuta esse texto desde a nossa infância, né? Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos à frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. E isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: digam ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando, ele é humilde e está montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram suas capas sobre ele e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão, outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente, como os que vinham atrás, começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, Hosana a Deus nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? E a multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra do Senhor, que guardam essa palavra no seu coração e que praticam essa palavra em suas vidas. Tem um hino no hinário, uma estrofe escrita pelo Paul Gerhardt, e é o hino número 1 do antigo hinário, do HPD. E ele era assim: como é de receber benigno Redentor, o mundo anseia em ver meu Rei, meu Salvador. Jesus vem me iluminar, em mim vem acender a tua luz divina, que assim te possa ver. E é bonito, porque esse hino introduz a Semana Santa, na verdade, né? Esse Jesus que vem iluminar. Esse nosso texto nos fala da chegada de Jesus. E a gente fica a pensar, sabe, quando uma pessoa importante vem para a cidade da gente, né? Quando a cidade de Curópolis recebe uma visita ilustre, então o pessoal enfeita a cidade, né? Quando vem o governador, é aquele vendedor, né? Aqui chegou a construir um hotel ali para receber, na época, o presidente Médici. Viu que chique? E o Médici não veio. Mas o hotel foi construído especialmente para receber o presidente. Mas é aquela história, né? O governador, o deputado vai passar, o trânsito é desviado, na chegada quase que se estende um tapete vermelho e o povo então se aglomera na calçada para ver o cortejo passar. Sabe, a gente vê isso frequentemente, né? O governador esteve aqui há uns meses atrás, aí foram receber, eles davam poste, não sei mais aonde, era uma bagunça toda. E quando a celebridade é conduzida com sepultamento também, né? Aí é aquela importância que se dá, né? Bom, na antiguidade, na época de Jesus, antes e depois, era comum a prática do desfile da vitória. Quando os generais retornavam das batalhas, triunfantes, eles entravam na cidade, à frente do seu exército invencível,
e eram conduzindo as conquistas de guerra em meio ao povo. Então carregavam, conduziam no meio do exército os escravos que tinham sido conquistados, as riquezas que tinham sido roubadas e por aí afora. Bom, interessante porque quando Jesus entrou em Jerusalém, de certa forma, esta era a expectativa do povo de Israel. Porque, vejam bem, antes dos romanos, Israel tinha sido invadido pelos gregos. E antes dos gregos, pelos persas. Então, viviam numa fase de dominação que já tinha mais de 600 anos. Com os romanos, eles tinham uma certa liberdade, que os cientistas chamam de Pax Romana. Isso é, vocês fiquem em paz, ou eu baixo o cacete em vocês. Mas, então, por isso eles esperavam ansiosamente, da parte de Deus, o envio de um Messias. Mas a ideia desse Messias era de um general forte e libertador. Eles esperavam que esse general forte e libertador entrasse em Jerusalém na frente de um exército invencível para expulsar definitivamente os invasores, que naquela época eram os romanos. E esse Messias que eles estavam esperando ia inaugurar um novo templo, um templo de prosperidade, de paz. Ia ser o novo Davi chegando. O texto de Mateus e também os dois evangelhos paralelos, Marcos e Lucas, eles falam sobre essa entrada triunfal, que não foi tão triunfal assim. Trata-se do Messias, é o descendente de Davi, que iria libertar o povo do domínio romano. Será? Será que esse Messias ia libertar aquele povo da elite judaica que era conivente com os invasores, como o rei Herodes, por exemplo, e a nobreza em torno do rei Herodes, o pessoal do templo? Mas quem adentra em Jerusalém, pelos portões da cidade, é esse cara chamado de Jesus, Yehoshua, Deus salva, Jesus de Nazaré. E ele não vem montado num cavalo branco, ele vem montado num jumento, um animal de carga, e ainda por cima, emprestado meio a contragosto, porque os discípulos foram lá e pegaram. Se alguém te perguntasse, só diz: o mestre precisa dele, depois te devolve. E ele vem à frente de um pequeno grupo. Mas não é um exército, é um grupo de romeiros da Galileia, que estão chegando na cidade para os festejos da Páscoa. Um grupo de discípulos e apóstolos, a maioria deles pescadores, pobres, humildes, pastores de ovelha, cobradores de impostos. Não tinha nada de exército poderoso. Só que ele vem para ocupar um trono. Mas esse trono é diferente. Ele vem para enfrentar a cruz. E assim, tomar sobre si os pecados das pessoas. E ele vem para reconstruir a ponte de amor sobre o abismo que tinha sido colocado entre a humanidade e Deus. Quem faz o desfile triunfal não é um general. Não é um general arrogante, orgulhoso, montado num cavalão de raça branco. Não é um conquistador vitorioso à frente de um exército invencível. Não é um governante bom de lábia e bom de voto, um político que sabe falar com o povo. Quem vem é um peregrino galileu, acompanhado de um pequeno grupo de seguidores, já pré-condenado, porque os fariseus e os chefes do templo já tinham condenado ele à morte como liderança. Isso está em João 11,50, eles já tinham decidido que iam matar Jesus. Isso já estava decidido. O julgamento de Jesus, na sexta-feira, foi só pro forma.
porque já era a decisão deles matar Jesus. Provavelmente as multidões aglomeradas à beira do caminho, decepcionadas depois, recolheram suas bandeirolas, suas flores e palmas, e muitos dos que ali na entrada dos portões gritavam: Hosana ao rei, Hosana que vem em nome de Davi. Também eram os que na sexta da manhã estavam lá gritando: crucifica, crucifica, crucifica. E aí vem a pergunta para nós: como é que nós recebemos esse Jesus? E a gente nem para pensar nisso, né? Se esse Jesus estivesse entrando aqui em Urópolis, como é que nós iríamos receber? Sabe, na condição de cristãos, pós-Páscoa, 2000 anos depois, nós esperamos pelo Cristo ressuscitado. A gente fala até em segunda vinda, a vinda que vai restabelecer o reino de Deus por completo. O reino de Deus já começou quando Jesus nasceu. E vai se completar quando Jesus voltar. Jesus prometeu que vai vir buscar e salvar todos que nele confiam. Num determinado dia, todos serão reunidos para acolher e aclamar o Salvador que vai vir, ligar definitivamente o reino de Deus. As multidões que aclamaram Jesus como novo Davi, esperavam dele uma atitude político-libertadora, uma atuação militar. A pergunta deles era: será que esse cara não é o esperado Messias prometido por Deus? Os discípulos estavam divididos. Aqueles 12 que andavam com Jesus estavam divididos. O Judas era um revolucionário de pegar em armas. O Pedro pegou uma espada dele, cortou a orelha do Malco. Os discípulos estavam divididos. Alguns queriam esse Jesus forte e libertador, e os outros olhavam de outro jeito. Eles tinham expectativa que Jesus assumisse o governo e desse cargos para eles. Vocês lembram? Tem uma parte onde que o Tiago vai falar com Jesus: mestre, nós queremos saber aqui, quando o senhor assumir o reino de Deus, quem é que vai sentar na tua esquerda ou na tua direita? Quem de nós aqui? Lembra desse texto? Eles estavam esperando isso. A cidade se alvoroçou. Jerusalém estava espantada e assustada com a ousadia de alguém que, sem qualquer recurso, provocava os donos do poder. A reação romana, e esse era o medo, poderia ser violenta contra toda a nação. E esse temor da reação romana se comprovou. Porque depois da morte de Jesus, 40 anos depois, no ano de 70, os romanos destruíram Jerusalém. Botaram fogo em toda a cidade. Não sobrou nada. É o que tem lá hoje ainda dos muros que sobrou daquela época. Então, a pergunta para nós, para todos nós: como é que nós esperamos e recebemos o Salvador? A proposta é esperar pela sua vinda, mas não é esperar sentado. É esperar assumindo responsabilidade. Olha, se a gente observar o contexto da entrada de Jesus em Jerusalém, a gente vai ver que ele distribuiu tarefas aos seus discípulos antes e depois. Antes, na preparação para a entrada de Jerusalém, durante a preparação da ceia, depois, após a ressurreição, Jesus deu tarefas. Aliás, depois, após a ressurreição, Jesus envia os discípulos literalmente para fora. Vão evangelizar, pregar para o mundo. Em seus ensinamentos, Jesus sempre nos chama à responsabilidade. Não basta ficar à beira do caminho com bandeirolas abanando. Como no domingo de Ramos, o povo ali na beira do caminho com as palmas abanando para o
Hosana ao rei, o filho de Davi, que vem em nome do Senhor. Ao montar um jumento, Jesus aponta para uma profecia que tem lá no Antigo Testamento de Zacarias. O Zacarias diz assim: o Salvador vem humilde, vem como mensageiro da paz. E ele nos chama a essa responsabilidade de promover uma cultura de paz. Sabe, paz não é ausência de guerra. Paz é a justa e fraterna possibilidade de vida em abundância, como Jesus prometeu em João 10:10, para todas as pessoas. Então só tem paz neste mundo quando todas as pessoas estiverem em paz e com vida em abundância. E isso vem a nós daquele que enfrentou o caminho da paz. E enfrentou esse caminho da paz para o nosso bem. Sabe, Jesus, quando entrou naquela entrada triunfal em Jerusalém, bastava ele fazer assim. E estava feita a revolução. Era uma fagulha que precisava. Mas Jesus optou pelo caminho da paz. E tal qual no texto bíblico, Jesus envolve os seus discípulos, e nós, vocês e eu, nós somos os discípulos hoje. Jesus envolve os seus discípulos no anúncio do reino de Deus. Anunciamos aquele que vem até nós, humilde, servidor, montado num jumento, num animal de trabalho, que veio na manjedoura de Belém, que entrou na cidade de Jerusalém montado num animal emprestado, que vem a nós, a todos nós, a toda a humanidade, em serviço de amor, de paz com justiça, para restabelecer a ponte da humanidade com Deus. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, quando aclamamos Jesus como nosso Salvador, a gente tem que lembrar que o caminho de Jesus e o nosso caminho como discípulos passa pela humildade e pela paz. Esse foi o trono de Jesus. Espinhos foram a sua coroa de louros. E tudo isso com uma única finalidade. Tudo que Jesus passa nessa semana da paixão tem a finalidade de revelar o profundo amor de Deus pela humanidade. Um amor que não mede sacrifício. Um amor que liberta e que salva. Que nós saibamos viver nesse amor. Amém. Cantamos